A poeira grudava na pele de Rafael como uma segunda camada de suor. Ele nunca tinha sentido um calor tão sufocante, nem mesmo no rio onde nascera. Mas aqui, nessa cidadezinha esquecida do sertão piauiense chamada São Benedito das Almas, o sol de novembro parecia queimar por dentro, atravessando a pele e fervendo o sangue nas veias. O ônibus o tinha deixado na praça principal, se é que 3 bancos quebrados e uma fonte seca podiam ser chamados de praça, às 3 da tarde. Agora, 2 horas depois, Rafael já se arrependia de ter aceitado essa pauta. Mas os números não mentiam. 7 desaparecimentos em 2 meses, numa cidade de menos de 1.000 habitantes, e a polícia estadual ignorando completamente o caso. Era ouro para o podcast Mistérios do Brasil. "Você é o jornalista?" Rafael virou-se. Uma mulher de uns 60 anos o observava da porta de uma casa de taipa, os olhos fundos marcados por noites sem dormir. Ela usava um vestido preto desbotado e segurava um terço entre os dedos calejados. "Sou Rafael Mendes, do podcast Mistérios do Brasil." Ele estendeu a mão, forçando um sorriso profissional, mas ela não se moveu. Apenas o observava com aquela intensidade que ele tinha visto antes, em vítimas de trauma, em sobreviventes de tragédias. "Entre rápido. Não é bom ficar na rua quando o sol começa a baixar." Não era um convite, era uma ordem. O interior da casa cheirava a fumo de lenha e a algo mais, algo adocicado e podre que Rafael não conseguia identificar. Moscas zumbavam preguiçosamente num canto. A mulher, que se apresentou como Dona Zefa, serviu-lhe um café amargo em uma caneca rachada, enquanto se sentava à mesa de madeira carcomida. Suas mãos tremiam. "Meu neto sumiu faz 3 semanas. Ela começou, a voz quebrando. "João Pedro? 15 anos? Menino bom? Ajudava nas cabras? Nunca deu trabalho. Saiu de noite para buscar uma cabra que tinha fugido e..." Ela fez o sinal da cruz. "A gente ouviu um uivo e nunca mais voltou." Rafael ligou o gravador, ajustou o microfone direcional. "A senhora disse ao telefone que houve outros casos. Quantos exatamente?" 6 antes do meu João. 7 no total." Ela bebeu o café de um gole só, como se precisasse da coragem amarga. "Mas isso aqui... Isso não começou agora, moço. Minha avó contava. A mãe dela contava. A mãe da mãe dela contava. Desde 1847. Desde a Grande Seca. A cada 50 anos certinho, a coisa volta." "Que coisa, Dona Zefa?" Os olhos dela encontraram os dele. Havia algo ali, um terror ancestral, visceral, do tipo que vive no DNA e passa de geração em geração. O lobisomem da Caatinga, o padre amaldiçoado, a besta de São Benedito. Ela baixou a voz. "Tem muitos nomes, mas é sempre a mesma criatura. E ela tá caçando de novo." Rafael manteve a expressão neutra, mas por dentro sentiu aquele formigamento familiar, metade ceticismo, metade curiosidade mórbida. "A senhora pode me contar a história completa, desde o começo?" Dona Zefa olhou pela janela, onde o sol já começava a atingir o céu de laranja-sangue. 1847. A Grande Seca matou quase todo mundo aqui. As crianças morriam de fome, os animais caíam mortos nos pastos. O padre da época, Padre Damasceno, não aguentou ver. Dizem que ele foi até a Pedra do Diabo, um lugar amaldiçoado na Caatinga, onde até os urubus não pousam, e fez um pacto. Vendeu a alma para salvar o vilarejo. E salvou? Choveu no dia seguinte. Choveu tanto que o açude transbordou. As plantações voltaram, mas o padre
Ela engoliu seco. Ele mudou. Começou a sair de noite. As pessoas ouviam uivos. E então, 7 pessoas sumiram. Quando acharam os corpos, ou o que sobrou deles, no mês seguinte, perceberam que tinha algo errado. Muito errado. Rafael se inclinou para a frente. O que encontraram? Ossos roídos, mas não por dentes de animal comum, por algo que sabia abrir a caixa craniana para comer o cérebro primeiro, por algo que arrancava os órgãos com precisão cirúrgica. Ela tremeu. E no 7º corpo, acharam a batina do padre rasgada, ensanguentada, mas ele tinha desaparecido. Então, acharam que o padre era o assassino? Pior, acharam que ele tinha se tornado a criatura. E 50 anos depois, em 1897, aconteceu de novo. 7 desaparecimentos. Sempre 7. Depois, em 1997. Em 1997, eu era jovem, mas lembro, minha prima foi uma das vítimas. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. E agora, 2024, chegou a vez da minha geração pagar o preço. Rafael desligou o gravador. Dona Zefa, com todo respeito, a senhora realmente acredita que existe um lobisomem matando pessoas há quase 200 anos? Ela se levantou, foi até um baú velho no canto da sala e voltou com um objeto embrulhado em pano sujo. Abriu devagar, revelando algo que fez o estômago de Rafael revirar. Era uma garra, negra, curva, com uns 15 centímetros de comprimento. Mas não era completamente animal. Havia algo de unha humana na estrutura, na curvatura, e estava manchada com algo marrom escuro que poderia ser sangue muito antigo. Acharam isso cravado no tronco de um juazeiro, perto de onde minha prima sumiu em 97. Ficou guardado na igreja, mas depois que o padre atual fugiu da cidade semana passada, fui lá e peguei, para mostrar para alguém de fora, para alguém acreditar. Rafael pegou a garra com cuidado. Era pesada, sólida, real. Não parecia plástico ou resina. E aquele cheiro. A senhora já mostrou isso para a polícia? A polícia? Moço, a polícia nem vem mais aqui. Na última vez, em 97, eles disseram que era animal selvagem e fecharam o caso. O delegado, na época, sumiu 3 meses depois em circunstâncias misteriosas. O substituto nem botou os pés aqui. Rafael guardou a garra no pano e devolveu. Sua mente de jornalista já estava trabalhando. Isso poderia ser fraude, mitologia local, histeria coletiva. Mas havia algo genuíno no terror de Dona Zefa. Ela não estava mentindo. Ela acreditava. Onde posso encontrar mais pessoas para entrevistar? Severino, da pousada, ele perdeu o filho em 97. E tem a Joana, irmã do primeiro desaparecido deste ano. Mas seja rápido, moço. Ela olhou pela janela de novo. O sol estava mais baixo. E quando escurecer, fique trancado. Não importa o que escute lá fora. Não importa se parecer voz de criança pedindo ajuda ou se parecer seu amigo chamando. Não abra a porta. Não olhe pela janela por muito tempo. E se ouvir o uivo, ela fez o sinal da cruz 3 vezes seguidas. Reze. Reze muito. O sol morreu rápido como sempre acontece no sertão. Um momento ainda havia luz, pintando a caatinga de dourado. No seguinte, apenas sombras roxas rastejavam pela terra rachada como dedos famintos. Rafael alugou um único quarto disponível na pousada de Severino. Um casebre de 2 andares com paredes descascadas e um ventilador de teto que chiava como coisa agonizante. Severino era um homem de uns 50 anos, rosto curtido pelo sol, silêncio pesado nos ombros. Ele mal tinha falado desde que Rafael chegou. Apenas apontou para as escadas e entregou uma chave enferrujada. Senhor Severino, eu queria conversar sobre... Não. A voz era rouca, como se fosse pouco usada. Não falo sobre isso. Não com ninguém. E você não devia estar aqui. Mas seu filho... Meu filho morreu faz 27 anos. Severino cravou os olhos em Rafael e havia algo quebrado ali.
E se você for esperto, pega suas coisas e volta para o seu ônibus amanhã cedo, antes que vire o 8º. O 8º? O que isso significa? Significa que já tem 7, e a criatura sempre busca 8. Mas o 8º... Ele balançou a cabeça. O 8º é diferente. Pergunta para o Josimar, se conseguir vê-lo. Quem é Josimar? O último 8º, de 1974. Não, 1997, eu me confundi. Severino pegou uma garrafa de cachaça debaixo do balcão e bebeu direto do gargalo. Ele ainda está por aí, na igreja velha, esperando. Esperando o quê? Você descobrir. Severino apontou para a escada. Quarto 3, tranca a porta, tranca a janela e não sai. Escuta o que eu estou dizendo. Não sai por nada. Rafael subiu, a madeira gemendo sob seus pés. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma lâmpada amarela fraca que piscava. Seu quarto cheirava a mufo e solidão. Uma cama, um armário, uma janela com cortina rasgada. Ele trancou tudo, verificou 2 vezes. Sentou-se na cama dura, revisando as anotações no notebook. 7 desaparecimentos. Sempre 7. Padrão de 50 anos. A história do padre amaldiçoado, a garra inexplicável, o 8º misterioso. Eram quase 11 da noite quando ele finalmente resolveu tentar dormir. Deitou-se de roupa, o gravador ao lado caso ouvisse algo relevante. O ventilador chiava sua canção melancólica. Foi quando ouviu um uivo. Rafael sentou-se na cama, o coração já acelerando. Não era cachorro, não era lobo, não havia lobos no Brasil. Era mais grave, mais humano. Como se alguém estivesse imitando um lobo com uma garganta humana, produzindo um som que a natureza nunca pretendeu criar. Um som que fazia o cérebro gritar errado em todas as letras. Ele foi até a janela, afastou a cortina só um pouquinho. Lá fora, a rua estava vazia. A lua cheia pintava tudo de prata morta. Cactos projetavam sombras tortas. O vento soprava poeira em redemoinhos fantasmagóricos. Então, ele viu uma silhueta no fim da rua, andando nas 2 pernas mais torta, cambaleante, como se o esqueleto tivesse sido quebrado e remontado errado por mãos incompetentes. Era grande, grande demais para ser humano. Devia ter uns 2,5 metros, mas era difícil ter certeza na distância. E estava coberta de pelos, mas em manchas irregulares, como um animal com sarna avançada. Pele nua e cinzenta aparecia entre os tufos. O coração de Rafael bateu mais forte. Instinto de jornalista, documentar. Ele puxou o celular para filmar, mas a tela não acendia. Bateria morta. Impossível. Estava em 78% quando ele verificou 10 minutos atrás. A criatura parou no meio da rua. Virou a cabeça. Lentamente. Encarou a janela de Rafael. Os olhos eram humanos, completamente, inegavelmente humanos, castanhos, expressivos, conscientes. Não eram olhos de animal, eram olhos de alguém, alguém que sabia exatamente o que estava fazendo, alguém que reconhecia Rafael como presa. E estavam cheios de fome. Rafael se afastou da janela, deixando a cortina cair. A respiração curta, rápida, mãos tremendo. Isso não era real. Não podia ser real. Efeito da viagem, cansaço, sugestão da história de Dona Zefa. Uma batida na porta. Seca. Forte. Deliberada. Abra. A voz era rouca, arrastada, mas articulava palavras perfeitamente. Português claro.
Abra a porta, por favor. Rafael pressionou as costas contra a parede, longe da porta. Não respondeu. Não fez som. Eu sei que você tá aí, Rafael Mendes, jornalista do Rio de Janeiro. Vim buscar o que é meu. Como ela sabia seu nome? Como sabia de onde ele era? A maçaneta começou a girar. Rafael tinha trancado. Tinha certeza absoluta que tinha trancado. Mas a maçaneta girava. Devagar, testando. Tô com fome, muita fome. Faz 50 anos que eu espero por isso. Você vai gostar da transformação, de finalmente ser forte. A porta rangeu. A madeira velha estava cedendo sob pressão. Rachaduras apareceram ao redor da fechadura. Rafael olhou em volta, desesperado. A janela, segundo andar, mas havia um telhado logo abaixo e depois o chão. Uns 4 metros de queda total. Arriscado, mas melhor que esperar. Ele correu, destravou a janela, abriu. A porta explodiu para dentro. Rafael não olhou para trás, pulou. A queda foi mais dura que esperava. O telhado de telhas quebrou seu ímpeto, mas dolorosamente. Algo estalou no tornozelo, dor aguda subindo pela perna como fogo líquido. Ele mordeu o lábio até sangrar, para não gritar, e rolou, caindo os últimos 2 metros no chão de terra batida. Olhou para cima. A criatura estava na janela, observando. O luar iluminava seu rosto pela primeira vez completamente. Era pior do que Rafael imaginava. O focinho lupino estava fundido com traços humanos. Um nariz que era ao mesmo tempo humano e canino. Uma boca que tinha lábios e maxilar de gente, mas dentes de predador. Orelhas pontiagudas brotando de um crânio que mantinha a forma humana básica. Os pelos cresciam em tufos irregulares, deixando pele cinza e necrosada à mostra. E aqueles olhos... Deus, aqueles olhos humanos naquela face monstruosa era uma coisa mais irrada que Rafael já tinha visto. A criatura não pulou, apenas observou, a cabeça inclinada como um cachorro curioso. Então, sorriu, lábios se repuxando sobre presas amareladas, e desapareceu para dentro do quarto. Rafael se levantou, ignorando a dor lancinante no tornozelo. Tinha que correr, tinha que sair dali. Ele mancou pela rua deserta, cada passo uma agonia. Onde ir? A casa de Dona Zefa? A delegacia abandonada? A igreja. A igreja velha que Severino tinha mencionado ficava no centro do vilarejo, uns 200 metros dali. Terreno sagrado, talvez oferecesse proteção. Era uma ideia ridícula, supersticiosa, mas naquele momento Rafael estava disposto a acreditar em qualquer coisa. Ele se arrastou pelas ruas vazias. Todas as casas estavam fechadas, luzes apagadas, janelas com cortinas cerradas. Mas Rafael podia sentir os olhos, dezenas de olhos, observando pelas frestas, pessoas escondidas, sabendo exatamente o que acontecia lá fora e escolhendo não intervir. Atrás dele, o uivo novamente, mais próximo, ecoando entre as casas de taipa. E então, outro som. Passos. Não de patas, passos bípedes, mais pesados, arrastados, como se cada movimento exigisse imenso esforço. Rafael acelerou o máximo que conseguiu, lágrimas de dor escorrendo pelo rosto. A igreja apareceu à frente. Construção colonial, paredes brancas descascadas, cruz de ferro no topo, negra contra a lua. A porta estava destrancada. Milagre ou maldição, ele não sabia. Entrou, bateu a porta pesada, procurou algo para trancar. Encontrou uma viga de madeira apodrecida encostada na parede e a empurrou contra a porta, travando-a. Silêncio.
apenas sua respiração ofegante e o vento gemendo pelas telhas quebradas. A igreja estava em ruínas, bancos apodrecidos, altar rachado, imagens de santos com faces desbotadas olhando para o nada, cheiro de mofo, incenso velho e algo mais, aquele mesmo cheiro adocicado e podre da casa de Dona Zefa. Rafael se deixou cair num banco, segurando o tornozelo. Tinha que pensar. Tinha que haver uma explicação racional. Alucinação coletiva, gás tóxico no solo, cogumelos alucinógenos na água. Não tem. Rafael girou, a dor esquecida por um segundo. Um homem estava sentado no primeiro banco, de costas para ele. Magro, quase esquelético, usando roupas rasgadas que pareciam ser de décadas atrás. Uma camisa social apodrecida, calças de brim em farrapos. Quem não tem explicação que sua cabeça de cidade vai aceitar? Não tem ciência, não tem lógica, não tem racionalidade que vá fazer isso fazer sentido. Mas eu vou te contar mesmo assim, porque você precisa saber, porque você é o oitavo. Quem é você? Rafael se levantou, mancando. Um aviso. O homem finalmente se virou. Rafael engasgou, recuou, tropeçou num banco e caiu. O rosto estava descascando. Literalmente, pedaços de pele pendiam como papel de parede velho, revelando músculo vermelho e pulsante embaixo. Um dos olhos estava sem pálpebra, fixo, seco. O outro chorava uma lágrima de pus amarelado. A mandíbula parecia deslocada, mantida no lugar apenas por tendões expostos. E havia buracos. Buracos no pescoço, no tórax visível através da camisa rasgada, como se algo tivesse comido pedaços dele. Mas ele ainda estava vivo, falando, movendo-se. Meu nome era Josimar Teixeira. Era o oitavo. A última vítima do último ciclo em 1974. 50 anos atrás. Ele se levantou e Rafael viu que seus pés não tocavam completamente o chão. Ele flutuava alguns centímetros acima, como se a gravidade não funcionasse direito para ele. E eu vou te contar o que você precisa fazer para não virar o que eu virei. Rafael queria correr, mas estava paralisado. Fascinação mórbida competindo com terror puro. Você tá morto. Pior. Josimar deu um passo ou o que quer que fosse na direção dele. Eu tô preso, nem vivo, nem morto, nem humano, nem criatura. 50 anos de dor constante, de fome que nunca passa, de solidão que corrói a sanidade, de ver minha carne apodrecer centímetro por centímetro, mas nunca terminar de apodrecer. Isso não faz sentido. Sentido? Josimar gritou e sua voz ecoou pelas paredes antigas, multiplicada, distorcida. Pedaços de carne seca caíram de sua bochecha com o esforço. Você acha que o inferno faz sentido? Você acha que condenação eterna segue regras de física? Rafael encostou na parede fria, tentando processar. O que aconteceu com você? Josimar se acalmou, ou o que passava por calma naquele estado. Ele sentou-se, ou flutuou numa posição sentada sobre um banco quebrado. 1974. Eu tinha 23 anos, trabalhava na roça e ia casar com a Maria do Socorro. Então os desaparecimentos começaram, um por semana, sempre na lua cheia. Eu não acreditava nas histórias antigas,
Achava que era superstição de velho. Eu rio, um som úmido e horrível. Fui o 7º. A criatura me pegou voltando do campo. Lembro da dor, dos dentes, dos ossos quebrando, de algo entrando em mim, mudando-me por dentro. E então? Então nada. Acordei aqui, assim, já apodrecendo, já preso. Porque eu deveria ter sido transformado, deveria ter virado criatura também. Mas o ciclo precisa de 7, sempre 7. E quando tem 8, ele apontou para si mesmo com um dedo que tinha a unha caindo. O 8º fica preso entre mundos, combustível para o próximo ciclo, âncora para a maldição continuar. Rafael sentiu bile subindo na garganta. Por quê? Por que existe essa maldição? A criatura era um homem uma vez, padre Damasceno de Oliveira. Ele chegou aqui em 1845, jovem, idealista, cheio de fé. Mas então veio a grande seca de 1847. Você não imagina, não pode imaginar como foi. Crianças morriam nos braços das mães, velhos caíam mortos nas ruas, os animais comiam uns aos outros. E o padre, vendo aquilo, perdeu a fé. O padre foi até a Pedra do Diabo, um lugar onde os índios faziam sacrifícios antes dos portugueses chegarem, um lugar onde a terra é ruim, onde nada cresce, onde a bússola gira maluca. E ele fez algo que nenhum padre deveria fazer. Ele chamou o que vive embaixo, o que vive no escuro, o que tinha fome desde antes de existir tempo. E o que veio? Não sei se tem nome, mas fez um pacto com o padre. Traria chuva, salvaria o vilarejo. Em troca, o padre daria 7 almas a cada 50 anos. 7 transformações, 7 novas criaturas para servir nas sombras. O padre aceitou, achou que poderia controlar, achou que 7 vidas a cada meio século era preço justo por salvar centenas. Mas não podia. Não. A transformação o tomou. Ele se tornou a primeira criatura, o hospedeiro eterno. E a cada 50 anos, quando a lua cheia coincide com o aniversário do pacto, 3 de novembro, ele volta, procura 7, transforma 7 e usa o 8º como âncora, como bateria espiritual para durar até o próximo ciclo. Rafael estava começando a entender, e o entendimento era pior que a ignorância. Por que está me contando isso? Josimar flutuou mais perto, e o cheiro de decomposição ficou insuportável. Porque você é o 8º. A criatura já cheirou você, já marcou, já sentiu que você não é daqui, que você é diferente. E diferente é perfeito para ser a âncora. Você tem até o amanhecer para escolher. Escolher o quê? Fugir e deixar outro virar o 8º. Ela vai pegar qualquer um para completar. Ou enfrentar e tentar quebrar o ciclo. Rafael sentiu um lampejo de esperança, pequeno e frágil. Dá para quebrar? Talvez. Só foi tentado uma vez, em 1924. Um caçador de Recife veio, armado com prata e fé. Quase conseguiu. Josimar apontou para o altar. O corpo original do padre está enterrado aqui, embaixo do altar. Os ossos dele são o centro do pacto. Se queimar os ossos com fogo sagrado, se destruir completamente, talvez o ciclo quebre. Talvez. Talvez? Ninguém nunca conseguiu chegar nos ossos, porque para chegar neles... Josimar apontou para fora, onde um uivo ecoou novamente, mais próximo, vibrando as telhas. Precisa passar por ela. E ela está esperando. Ela sempre espera. Tem 50 anos de fome para compensar. Rafael olhou para a porta trancada, para o altar, de volta para Josimar. E se eu não fizer nada? Então ela termina o 7, pega você como o 8º e em 50 anos
outro pobre coitado vai ter essa mesma conversa com seu cadáver ambulante. Josimar começou a desvanecer, ficando translúcido. Eu vou embora agora. Não consigo ficar muito tempo manifestado. Gasta energia. Mas deixo você com um aviso. Se decidir enfrentar, não olhe nos olhos dela por muito tempo. Ela sabe quem você era. Ela vai usar isso. Pera! Rafael estendeu a mão, mas Josimar já tinha desaparecido, deixando apenas o cheiro de morte no ar. E então a porta da igreja começou a tremer. A madeira gemeu. A viga que Rafael tinha colocado começou a rachar. Do outro lado, algo arranhava. Garras negras apareciam pelas frestas, rasgando, puxando. Rafael Mendes, a voz rouca, mastigada. Eu sei que você tá falando com o fantasma, mas ele não contou a parte boa. A porta explodiu em lascas. A criatura entrou. À luz das velas que ainda queimavam no altar, Rafael pode vê-la completamente pela primeira vez. Era uma aberração que desafiava a anatomia. As pernas eram lupinas, mas articuladas errado, joelhos que dobravam para frente e para trás, músculos expostos pulsando sob pelos esparsos. O torso era humano na estrutura básica, mas esticado, alongado, costelas visíveis sob pele acinzentada. Os braços eram longos demais, com 3 articulações em vez de 2, terminando em mãos que eram patas com dedos opositores e garras de 15 centímetros negras como obsidiana. E o rosto? O rosto era onde toda a blasfêmia se concentrava. Focinho de lobo fundido com feições humanas. Poderia ver traços que já foram de um homem, talvez bonito uma vez, agora corrompido em algo que não pertencia a este mundo. Os olhos humanos castanhos observavam com inteligência doentia. A boca podia formar palavras humanas, mas tinha presas de predador. Pelos cresciam em padrões errados, revelando pele necrosada embaixo. Você vai gostar, ela sussurrou, avançando devagar, saboreando. Cada movimento era torto, mas gracioso, como uma bailarina com ossos quebrados que recusam a parar de dançar. Da transformação, da força de finalmente ser o predador e não a presa. Rafael mancou em direção ao altar, usando um banco como apoio. A perna latejava, mas a adrenalina suprimia parte da dor. Tinha que chegar nos ossos, tinha que tentar. Você acha que pode destruir o padre? A criatura riu, um som que era metade rosnado, metade gargalhada humana. Outros tentaram. Todos falharam. Todos viraram parte de mim. Rafael chegou ao altar. Era uma laje de pedra maciça. Tinha que pesar meia tonelada. Como diabos ia... Seus dedos encontraram uma rachadura na lateral. Ele puxou, usando toda a força que tinha. Nada. A criatura estava a 10 metros. 9. 8. Rafael procurou algo para fazer alavanca. Uma cruz de ferro caída no chão. Ele pegou, enfiou na rachadura, fez força. 7 metros. 6. A laje gemeu, moveu alguns centímetros. Não adianta. A criatura estava tão próxima que Rafael podia sentir seu bafo, podridão, carne crua, algo fétido que queimava o nariz. 5 metros. Rafael fez força com tudo. Os músculos gritaram. Algo estourou em suas costas, dor aguda. Mas a laje se moveu mais, revelando escuridão embaixo. 4 metros. Ele empurrou a cruz de ferro mais fundo, fez alavanca. A laje se inclinou, começou a deslizar. 3 metros. A criatura pulou. A laje caiu de lado com um estrondo que ecoou pela igreja como trovão. Rafael rolou.
A criatura passou por cima dele por centímetros, as garras rasgando o ar onde sua cabeça estava segundos antes. Ele olhou para o buraco revelado embaixo do altar. Ossos, amarelados pelo tempo, ainda parcialmente vestidos com rafapos de batina preta. E o crânio, Deus, o crânio, tinha uma cruz invertida gravada na testa, tão profunda que tinha rachado o osso. Ao redor dos restos mortais, símbolos desenhados com o que parecia ser sangue seco formavam um círculo, e no centro do círculo, uma vela negra ainda queimava com chama verde, impossível, depois de quase 200 anos. A criatura rugiu. Um som que partiu as janelas restantes da igreja, que fez as vigas do teto tremerem. Ela se virou para Rafael com velocidade impossível. Não era mais uma voz rouca, era múltiplas vozes falando ao mesmo tempo. A voz do padre, vozes de suas vítimas, vozes de coisas que nunca foram humanas. Não pode, não deixo. 50 anos de fome, 50 anos esperando. Rafael se arrastou até o buraco. A criatura avançou, mas havia algo, o círculo de sangue talvez, que a fazia hesitar. Recuar centímetros antes de tentar novamente. Protegido, ela sibilou, frustrada. Ossos protegidos, mas quando você sair, quando tocar, quando tentar destruir, proteção quebra e eu tomo você. Rafael olhou ao redor, desesperado. Precisava de fogo. Fogo sagrado, Josimar tinha dito. Mas o que diabos era fogo sagrado? Água benta? Fogo de vela da igreja? Seu olhar caiu sobre as velas do altar, ainda acesas, e então viu, atrás do altar destruído, um armário embutido na parede, porta entreaberta. Dentro, entre cálices enferrujados e livros mofados, uma garrafa de vidro escuro com um rótulo desbotado. Óleo Santo, Sagração 1847. O mesmo ano do pacto. Rafael se arrastou até o armário. Cada movimento uma agonia no tornozelo quebrado. A criatura circulava o buraco como tubarão, rosnando, tentando encontrar um ângulo de ataque. Você não entende, ela falou, e agora a voz era mais humana, quase suplicante. A fome eterna, você nunca sentiu, nunca vai sentir. É como ter o estômago cheio de vidro moído. É como cada célula gritando por nutrição que nunca vem. 50 anos assim. 50 anos! Rafael pegou a garrafa, pesada, cheia. A ruga estava selada com cera vermelha que tinha um símbolo, um cordeiro. Ele a quebrou. O cheiro era de óleo de oliva misturado com algo floral, antigo, com poder. Não, se você fizer isso... A voz da criatura mudou, ficou mais desesperada. Eu volto para o escuro, para a coisa que vive embaixo. Ela não vai perdoar, ela vai me consumir, me torturar por toda a eternidade por falhar. Rafael hesitou. Havia medo genuíno naquela voz agora. Mas então lembrou. 7 pessoas mortas. Dona Zefa chorando pelo neto. Josimar preso há 50 anos em decomposição eterna. Gerações de terror. Ele virou a garrafa sobre o buraco. O óleo escorreu pelos ossos, encharcando a batina apodrecida, formando poças no fundo do buraco. A vela negra sibilou quando o óleo a tocou, mas continuou queimando com sua chama verde. Por favor! A criatura estava chorando agora, lágrimas humanas escorrendo daqueles olhos castanhos. Por favor, eu não queria, o padre não queria, foi a fome, a seca, as crianças morrendo, eu só queria salvar. Rafael pegou uma das velas do altar. Suas mãos tremiam. Parte dele, a parte humana, a parte que sentia empatia, queria parar, mas a parte racional sabia. Isso não era mais o padre Damasceno. Era uma coisa usando sua memória, sua voz, manipulando.
Ele jogou a vela no buraco. O óleo pegou fogo instantaneamente e o som que veio da criatura não era deste mundo. Ela se contorceu, caiu, garras arranhando o chão de pedra. Pele começou a descascar, pelos a cair em tufos. O corpo convulsionou, ossos estalando, se rearranjando. A boca se abriu num grito silencioso que Rafael sentiu mais do que ouviu. Uma pressão no peito, nos ouvidos, na alma. O fogo no buraco queimava verde, depois azul, depois branco. Os ossos começaram a rachar, a se desintegrar. O crânio com a cruz invertida girou sozinho, os olhos vazios parecendo encarar Rafael uma última vez. E então uma voz, não da criatura, mas de dentro do fogo, sussurrou: "Obrigado." Era a voz do verdadeiro Padre Damasceno, livre finalmente. A criatura deu um último espasmo. Pele caiu como roupa velha, músculos se dissolveram em pus negro, ossos viraram cinzas. Em segundos, não havia mais nada além de uma pilha de restos irreconhecíveis, fumegantes. E então, algo mais aconteceu. Ao redor da igreja, Rafael ouviu gritos, não de dor, de alívio. Portas se abrindo, pessoas saindo das casas. Ele ouviu Dona Zefa chorando. "João Pedro, meu João, você tá vivo!" E abraços e choro de alegria. Rafael mancou até a porta da igreja, olhou para fora. Os 7 desaparecidos estavam voltando, caminhando pela rua, confusos, nus mas vivos, desorientados mas inteiros. As famílias corriam para abraçá-los. Severino segurava um jovem que devia ser seu filho. Impossível! Um homem de 50 anos abraçando um rapaz de 20 e poucos, ambos chorando. O ciclo tinha quebrado. Realmente quebrado. Rafael sentiu alívio inundando seu peito. Tinha conseguido. Uma mão tocou seu ombro. Ele girou. Josimar estava ali. Mas diferente. A carne não estava mais apodrecendo. Ele parecia sólido, real, jovem novamente. E estava sorrindo. "Você conseguiu", ele disse, voz clara, sem aquela qualidade oca. "Eu tô sentindo de novo, o vento, o calor. Eu tô livre." "Você tá indo embora?" Rafael perguntou. Josimar assentiu, começando a desvanecer, mas dessa vez diferente, não sumindo no horror, mas se dissolvendo em luz suave, para o lugar que eu deveria ter ido em 1974. "Obrigado, Rafael. Obrigado por me libertar." E ele se foi. Realmente se foi. Em paz. Rafael se apoiou no portal da igreja, exausto, aliviado, finalmente deixando as lágrimas virem. Tinha acabado. Tinha realmente acabado. 3 dias depois, Rafael estava num ônibus de volta para o Rio. O tornozelo estava engessado. Fratura simples, disseram os médicos da cidade vizinha. Ia sarar em 6 semanas. A história tinha se espalhado. Não como ele tinha vivido, claro. A versão oficial era que os 7 desaparecidos tinham sido sequestrados por um traficante que usava a igreja abandonada como esconderijo. E Rafael, investigando, tinha tropeçado no cativeiro e acidentalmente causado um incêndio que matou o criminoso. Os resgatados não lembravam de nada. Amnésia dissociativa, disseram os psicólogos. Mas Dona Zefa sabia. Severino sabia. Todo o vilarejo sabia a verdade. Antes de partir, Dona Zefa tinha dado um abraço nele, longo e apertado. "Você quebrou a maldição", ela sussurrou. 200 anos de terror acabaram. São Benedito das Almas pode finalmente descansar em paz. O podcast ia ser um sucesso, mesmo com a versão censurada da história. Rafael já tinha 15 páginas de roteiro, 3 horas de gravações, dezenas de entrevistas.
Mas, na última noite na pousada, enquanto arrumava a mochila, encontrou algo no bolso de seu casaco que não tinha colocado ali. Um bilhete, escrito em letra trêmula, com tinta que parecia marrom, talvez sangue seco. Você não queimou todos os ossos. Um dente caiu na rachadura da parede antes do fogo alcançar. E dente tem medula, tem DNA, tem memória. A criatura não morre, só dorme. E 50 anos passa rápido quando você é eterno. Nos vemos em 2074, ou talvez antes, porque você tocou os ossos, você respirou a fumaça. Você tem um pedacinho do Padre dentro de você agora. Boa sorte com a fome que vai começar te restando. Rafael amassou o papel, jogou fora, riu nervosamente. Era brincadeira, tinha que ser brincadeira. Algum morador com senso de humor mórbido. Mas naquela noite, já no ônibus, já deixando São Benedito das Almas para trás, ele olhou pela janela para a caatinga iluminada pela lua e viu algo que fez seu sangue gelar. Na pedra do diabo, que ele podia identificar porque era o único lugar onde nada crescia, uma ferida negra na paisagem, havia uma silhueta. De pé, observando o ônibus passar. Muito alta para ser humana. E então ela se virou e começou a caminhar de volta para as sombras, mas não antes que Rafael visse pelo reflexo da lua que ela estava arrastando algo. Um corpo fresco. Rafael fechou os olhos, tentou convencer a si mesmo que tinha imaginado. Cansaço, trauma, PTSD. Mas quando chegou em casa 3 dias depois e olhou no espelho do banheiro, viu algo que fez seu coração parar. Um pelo, único, grosso, cinza, crescendo do pescoço logo abaixo da orelha. Ele puxou, doeu, mas saiu, jogou no lixo, tomou banho quente e tentou esquecer. Mas na manhã seguinte, havia 2. E naquela noite, ele acordou com fome. Não fome normal, fome primitiva, visceral, que fazia seus dentes doerem e sua boca salivar pensando em coisas que seres humanos não deveriam querer comer. Ele correu para o espelho. E por uma fração de segundo, apenas uma fração, seus olhos brilharam amarelo no reflexo. Não castanho, amarelo, como os olhos de um lobo. Rafael Mendes finalmente entendeu a verdade mais terrível de todas. O padre não tinha feito o pacto sozinho. Havia precisado de um sucessor, um substituto para quando o ciclo finalmente quebrasse. E Rafael, ao destruir os ossos, ao respirar aquela fumaça, ao tocar aquele crânio amaldiçoado, tinha se voluntariado. O próximo ciclo não seria em 50 anos. Começaria em 3. Quando a próxima grande seca chegasse ao Nordeste, e meteorologistas já estavam prevendo a pior seca em 100 anos para 2027. E dessa vez, o hospedeiro não seria um padre arrependido do século XIX. Seria um jornalista do Rio de Janeiro que pensou que podia quebrar uma maldição de 200 anos sem pagar preço. Rafael olhou para as próprias mãos à luz da manhã. Elas tremiam, e sob as unhas ele podia jurar que via algo escuro crescendo, algo que parecia muito com garras. Ele pegou o telefone, discou para Dona Zefa. Ela atendeu no 3º toque.
Dona Zefa, eu preciso saber como o padre Damasceno fez o pacto original. Preciso saber se tem como reverter. Silêncio do outro lado. Depois, uma voz. Mas não de Dona Zefa. Era a voz dela, mas usando palavras que ela nunca diria. Tarde demais, Rafael. A semente foi plantada, a fome já começou. E quando 2027 chegar, quando a seca matar as plantações e secar os açudes, a voz mudou, ficou gutural, múltipla. Você vai voltar para casa. A ligação caiu. Rafael deixou o telefone cair no chão. Pela janela do apartamento, ele podia ver o Cristo Redentor no horizonte, braços abertos sobre a cidade. Mas por um segundo, só um segundo, pareceu que o Cristo estava olhando diretamente para ele e desviou o olhar. 3 anos depois, novembro de 2027. A pior seca em 100 anos atingiu o Nordeste brasileiro. Açudes secaram, plantações morreram, milhares migraram. E em São Benedito das Almas, os desaparecimentos começaram de novo. 1 por semana, sempre na lua cheia, sempre depois de um uivo que soava quase humano. Mas dessa vez havia uma diferença. A criatura não tinha pelos esparsos e pele necrosada. Era mais nova, mais forte, mais inteligente. E quando as pessoas olhavam em seus olhos, não viam apenas fome, viam reconhecimento. Porque a criatura lembrava de cada conversa, cada entrevista, cada pessoa que tinha tentado avisar. E começou metodicamente, propositalmente, pelos descendentes daqueles que tinham ajudado Rafael. Começou pela bisneta de Dona Zefa. A ironia não estava perdida para coisa que já não era mais Rafael Mendes. Ele mantinha consciência suficiente para apreciar ironia. E para saber que isso ia durar os próximos 150 anos, até que outro idiota curioso viesse tentar quebrar o ciclo e se tornasse o próximo hospedeiro. A maldição não quebra, apenas muda de dono. E o que vive embaixo sempre, sempre ganha no final. Não busque resposta para mistérios que sua cidade esqueceu. Não quebre maldições que homens sábios selaram. Não toque os ossos que o tempo enterrou e nunca, nunca respire a fumaça do amaldiçoado. Porque alguns ciclos não são feitos para quebrar, são feitos para passar adiante. E agora o ciclo tem seu nome.